Muito bem, voltamos aos objetivos, fechando então. Então, qual que era a ideia, Nelson, né? A nossa ideia, pessoal, era pensar na atualização legislativa, como refazer isso. Então, muito bem, com base, então, em alguns levantamentos que eu fiz antes de preparar o material, a gente viu, assim, as dificuldades das câmaras, de um modo geral, né? E até segundo o próprio Tribunal de Contas, né? Sobre o papel deles. O papel, né, até então, estava sendo perfeito quando se estava verificando se foi feito a execução da receita conforme essa programada da Constituição Federal, Código Tributário Nacional, das receitas do município, né? E foi feita a despesa idem, né? Com todo o levantamento, tudo beleza. Só que a parte, assim, da evolução do município de um estado para outra condição econômica, não se tinha isso. Então, o tribunal resolveu, então, cobrar primeiramente da prefeitura essa demonstração, que eu acho que deveria ter feito já lá atrás, já nas câmaras. Mas, pelo que eu entendi, eles deixaram assim, vamos ver, a Câmara, já existe toda uma legislação para isso. Pode ser que não seja adaptado. Feito isso, então, nós imaginamos, então, o primeiro passo dar uma boa olhada no regimento interno, com muita frieza, né? E olhar com muita... E aí conhecer todos os instrumentos, né, do planejamento. Então, eu entendo até como coparticipação, né? Desde o plano diretor, né, que você direciona a cidade, e todos os instrumentos. Conhecer como é que funciona lá, né? Daí, conhecer... fazer essa tramitação entre a Câmara lá, né, todo mundo conhecer como é que funciona, não só a Comissão de Orçamento e Finanças, porque a Comissão do Meio Ambiente não quer saber, não, tem que todas as comissões, que eu digo assim, todos os vereadores conhecer como é que funciona, né, até porque quer ser prefeito também, né. Aí nós vimos, então, que seria interessante a gente, então, acompanhar esse instrumentário para detectar por que certas coisas não estão sendo executadas. Então, tem a programação financeira que diz assim, não é assim que funciona. Então, olha o que nós temos aqui, então, coparticipação da Câmara e temos corresponsabilidade na execução. Então, temos aqui uma equipe, né, bem formada, deveríamos ter, né, pensando, então, na mitigação de tudo isso. Com essa finalidade aqui, eles conseguem chegar à prestação de contas da Câmara, né, para o tribunal, mas também verificar a prestação de contas. Pensa que isso aqui é prefeitura, né? Prefeitura de contas para o TCE. O TCE tem todo um trâmite lá, e aí então teve o parecer. Esse parecer daí da prefeitura vem para a Câmara, mas também tem o parecer da análise da prestação de contas da Câmara, né? Feito isso, vamos para a aprovação e vamos para a galera, né? Seria isso, né? Feito isso, então, qual que é a ideia, né? A ideia é que a Câmara participe, então, melhor das políticas públicas, não é apenas fiscalização, é elaboração mesmo, né? Perfeito, pessoal? Cadê aqui? Então, bom, finalizando, o que nós vimos aqui o tempo todo, né? Dar uma boa olhada no nosso regimento interno, mas capacitando, né, toda a galerinha envolvida, controle interno, auditoria, né, principalmente as comissões e a galerinha dos vereadores lá, né? Beleza, pessoal? Então, resumindo, não feche o olho para nada, né? Não se preocupe, não deixe, não pisque por nada, né? E fico feliz pela disposição de vocês, busquem sabedoria, né? E até porque também tem uma passagem, pessoal, que eu gosto muito, da Jeremias 29:7, que diz assim, vocês, principalmente direto para vocês, que essa passagem fala assim de procurar a prosperidade da cidade, porque a tua prosperidade depende da prosperidade da cidade. Então, tenham todo cuidado e carinho com a cidade de vocês, que estão bem. Então, está aqui, beleza? Essa foi a minha contribuição. Fique à vontade, pergunta aqui para a galera e eu respondo depois. Isso fica à vontade. Esse material vai ficar guardadinho? Hã? Esse material vai ficar guardado? Tá, o material tá. Eu acho que a menina não colocou à disposição, mas foi colocado? Melhor dizer, né? Feita a exploração do contexto, tudo. Agora vamos colocar um pouquinho mais a mão na massa, né? Seria a quarta fase aqui. Seria aqui a execução. Você lembra que eu coloquei em vermelho aqui, que é onde o papel mais preponderante da Câmara, portanto. Então, olha só, na execução orçamentária acontece tudo, então, da execução da receita, com todos os seus detalhes lá, e da despesa, acontece tudo. Pagamento da dívida, pagamento pessoal, pronto pagamento para vir para Curitiba, pode falar. Professor, tem uma dúvida aí,
eu entrei na Câmara e assumi a presidência, referente, até eu entro em conflito por conta do orçamento da prefeitura, eu sou servidor federal e atuo também em algumas partes da administração, que é na questão de, por exemplo, a questão de restos a pagar, por exemplo, nós temos o orçamento, se eu elaboro, se eu faço um contrato, sei lá, de 5 anos, né, por exemplo, contratação da empresa de transmissão, software, alguma coisa do tipo, se eu empenho o contrato inteiro, né, dos 5 anos já para reservar o recurso e não ficar esperando toda vez, faço só até 31 de dezembro, aí o ano que vem eu empenho novamente. No caso, para garantir os serviços? Por exemplo, porque assim, aí é uma crítica, a nossa contabilidade diz o seguinte: não, você não pode empenhar o contrato inteiro, você não pode deixar essa a pagar para o próximo exercício. Se Então, ele conseguir comprovar que vai ter um... não, porque aí se a partir do momento que eu empenhei, eu posso segurar o recurso, né, em tese, porque ó, esse recurso está reservado para... Não, assim, ó, a legislação ela coloca assim, ó, do 10º dia grande vocês não tem arrecadação, é o repasse lá, né? Exatamente, então. Eu entro nesse conflito. Sim, perfeitamente. Olha só, no final do exercício apareceu, garantiu na pagamento pessoal, lá, coisa toda. Caso haja dos contratos, a legislação, ela refere ao artigo 42, ela indica assim, que chegou no final do período, passou restos a pagar, tem que deixar dinheiro na conta, restos a pagar, para as despesas processadas. Processada, começa ali. Então, se processou, o que processou? Entregou o bem, o serviço, e só falta o momento de pagamento. Então, se você já teve a liquidação, então deixa o dinheiro também. E aí, os restos a pagar, né, não processado, se deixar em conta, também pode deixar dinheiro restos a pagar sem recurso, mas no limite dos recursos que você tenha até aquele momento. Então, melhorando essa questão, tem que deixar o dinheiro, o resto pagar, processado. Aquela despesa não processada, em tese, salvo grandes explicações, deve ser cancelada, porque você teria que deixar dinheiro de qualquer forma, para atender as duas despesas, a cancelar, que um belo dia essa despesa vai ser executada. Nesse caso aqui, da despesa liquidada, não tem dúvida, tem que deixar dinheiro. A não liquidada, né, que é o contrato de 5 anos, né, não tem uma obrigatoriedade de deixar, porque se nada impede que o novo gestor, a hora que chega, cancela. Olha só, pode cancelar o que ele pode cancelar aquela empresa. O serviço de limpeza, por exemplo, vai continuar, mas uma outra empresa. Então, assim, tecnicamente, não é saudável você deixar de resto pagar por 5 anos, porque você vai estar comprometendo neste ano um orçamento de 4 períodos. Então, não tem sentido. É você responder para aquilo que você gerou no seu período. Por exemplo, se a gente for fazer uma obra de uma reforma e a gente sabe que a obra ela tem data para começar e só Cristo sabe a hora que ela termina. Né? Porque pode ter N intempéries no meio do caminho, né? Por exemplo, na reforma, por exemplo, essa reforma começa em agosto. E, segundo o programa de execução, a obra terminaria em novembro, dezembro, mas pode ser que ela no próximo exercício. Não entendi, mas quando é coisa que você tem uma prévia informação, agora não tem muito sentido você deixar para o final do contrato, por exemplo, contrato de limpeza. Hoje é a empresa Limpater, mas nada impede que seja tira lixo, né? O exercício continua. No caso da obra, mesma coisa. Quantas vezes a gente vê assim que começou com uma empreiteira e terminou com 3 outras empreiteiras. Então, não tem sentido. Porque quando você cancelar, vai ter que, vamos por meio do caminho, troca da empresa, você tem que cancelar aquele empenho, né? Aí, lógico, você vai usar aquela dotação para alimentar. Não tem problema nenhum, desde que você deixou o recurso. Então, não é, eu imagino assim, que nem para ter críticas, né? Depois,
Esse, assim, porque você tem a total autoridade de autorizar a nova despesa, porque o recurso vem, né? O 12º vem já vinha para que se foi autorizado o gasto, né? Tem lá a programação do gasto, que está no teu PPA lá, então não precisa você executar. Eu fico confuso porque, por exemplo, vamos supor, a gente faz uma votação de reforma, sei lá, 100 mil reais, de reforma. E aí aconteceu esse pequeno problema. Para o próximo exercício, por exemplo, a gente cancelou o empenho, mas na hora que virar, que trocar esse orçamento, que não existir mais essa dotação, com o contrato que você tinha... Não. Quando você teria, na hora que você tem essa informação que o projeto vai continuar, necessariamente, na hora que você elabora o orçamento, tem que deixar mantido isso, mantida aquela dotação, aquela código de dotação, sim, porque você tem um compromisso assumido, né, no contrato lá, licitação, isso aí, tem lá um compromisso de tanto tempo pagar. Então, se você não colocar, vamos pensar que até propositalmente você não coloca o código, mas na Olimpíada, se tem um compromisso, você vai ter que fazer alteração no teu orçamento, criando o despesa capital lá. Muito bem. Na questão da execução orçamentária aqui, talvez mais à frente eu te ajude um pouco mais aqui, né? Acontece algumas coisas. Primeiro deles é o ordenador de despesa, tanto da prefeitura quanto da Câmara lá. Está no decreto-lei o papel dele, então aquela pessoa que tem a responsabilidade de criar, não pagar, né? Tem toda aquela responsabilidade. Esse pessoal aqui já tem que ter um cadastro no Tribunal de Contas, então aí tem problema nenhum. Então esse ordenador é um dos responsáveis para manter o equilíbrio, né? A educação, operacional, etc. Muito bem. Aí, aqui na execução orçamentária, uma outra questão que acontece, então, é a utilização, como eu já tinha adiantado, da programação financeira. Nesse caso aqui, para prefeito, né? Então, você tem a programação para o ano todo, isso aqui surge com o ano. Terminou